Chegou a hora da gente falar de coisa séria também, com muito humor, com muito carinho, mas também com um respeito enorme por essa situação, por essa síndrome, né, que é a ansiedade, que a gente quer tratar bastante. Uma pincelada, pastor, para quem chegou agora, do que é a ansiedade, do que nós falamos um pouco nesses 2 dias. Certo, a ansiedade é aquela pressão, ou seja, muito forte que as pessoas têm, recebem no seu coração, né, e que gera uma inquietação, que tem várias situações que nós já compartilhamos aqui. Muitas vezes a pessoa só tem pensamentos negativos, tem questão de palpitação, a questão muitas vezes da inquietação, né? Uma inquietação muito grande, e faz com que a pessoa acabe desenvolvendo ou fazendo alguma coisa para poder preencher essa ansiedade, ou seja, essa inquietação muito profunda que é gerada ou por circunstâncias, ou muitas vezes por fatos em si que aconteceram na vida da pessoa, né? A gente citou algumas características, né, da ansiedade, falamos algumas coisas. Você lembra algumas, pastor Guerra, que nós falamos aqui? Era a palpitação, que o Rogério disse, a pessoa não consegue dormir. Fala alguma coisa das características que você... Obrigado, Carol. Nós vamos colocar aqui do teste, né? Que nós falamos aqui falta de ar, né? Então, muitas vezes a pessoa ansiosa, ela, por ter a ansiedade, ela vai sentir falta de ar. Porque parece que a respiração se torna muito rápida e o coração acelera e ela vai sentir essa falta de ar, tá? É um dos temas. Outras coisas nós colocamos, você tem se angustiado, porque a pessoa, muitas vezes, ela tem sentido que ela tem se angustiado. Então, ela já tem ciência desse sintoma na vida dela. Ela fala, tenho me angustiado e tudo, então a gente já trabalha sabendo que a pessoa, ela já tem consciência que ela tem se angustiado. Ela anda frequentemente angustiada. Só lembrando, né, que esse aqui nós fizemos um questionário, né, na Clínica da Alma, onde tem algumas perguntas e as pessoas vão responder sim ou não. Né, e depois tem um resultado para ver se elas estão ansiosas ou não, não é, pastor? O resultado é assim, excelente, muito boa, boa, regular e ruim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ruim nós já chamamos de CTI, né? CTI direto. CTI direto. Direto, né? Já vai para o tratamento mesmo. Continua então falando mais. Ele vai falar e você já pensa aí, sim ou não, né? Má digestão e queimação no estômago, né? Porque o que a ansiedade vai causar? Ela vai causar uma gastrite, entendeu? Pode causar uma gastrite. E muitas vezes a pessoa está com queimação no estômago, vai ver da ansiedade, tá? Sensação de cansaço ou de pouca energia. O que a ansiedade faz? Ela vai tirar a energia da pessoa. Ela vai ficar muito ansiosa e quando ela conseguir resolver aquela coisa que ela criou, aquela ansiedade, ela vai ficar desgastada. Aí ela vai perder um pouco de energia. Se prostra mesmo. Aí ela senta, se prostra ou deita. Seria porque a energia vai toda para a mente? Não sei, ela pensa demais, se preocupa demais, ela gasta energia com isso? Sim, ela acelera, né? O metabolismo da E pessoa não queima aumenta. caloria, né? Isso que é o pior. Não queima. O metabolismo, ele é alterado. Então, assim, ou seja, o organismo, ele funciona muito mais rápido. É aquilo que nós conversamos ontem. Tem pessoas que têm o inverso, ou seja, não engordam, elas emagrecem porque não comem. Né? Agora tem pessoas ansiosas, perdem a fome, exatamente. Né? Tem pessoas que têm o inverso, ou seja, que comem para poder compensar. Né? Isso mesmo. Problema de sono ou insônia. Né? Muitas vezes a pessoa ela fica o quê? Ela fica rodando na cama, né? Ou ela deita e fica... É igual um bife, né? Fica. Entendeu? Ela fica rodando, ela fica com insônia, ansiedade. Por exemplo, ela precisa de resolver uma coisa no outro dia. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ruminar aquilo na mente a noite inteira, então ela não vai conseguir dormir. Porque a ansiedade vai levar. O certo é ela deitar, descansar e esperar o outro dia para resolver aquilo. Mas a ansiedade não vai deixar. Eu fiquei pensando, como que a ansiedade ela vai contra a Bíblia mesmo? Porque a Bíblia diz que nós devemos deitar, dormir e descansar, porque Deus trabalha por nós enquanto nós dormimos. E o ansioso, eu fiquei pensando, ele não dorme, ele não descansa à noite. E a pessoa que não dorme, ela acorda irritada. Isso. Ela, além de ser ansioso para dormir, ele já acorda nervoso. Porque não dormiu. Isso. Eu acho que a gente pode até trazer para a criança. A criança que não dorme,
ela fica nervosa. Claro. Ela Lá em fica... São Paulo a gente fala que ela fica um purgante. Um purgante. Agora, a gente vai continuar lendo o teste aí, sim. os itens, as perguntas, mas a criança, ela pode ser ansiosa mesmo? Porque eu lembro que eu lembro da minha infância e penso assim, nossa, que saudade da época que a minha única preocupação era o boletim da escola, né? Então a gente tem essa O meu era o bilhete da agenda que eu não mostrava pro pai. Aí no outro dia o diretor perguntava, você mostrou o bilhete? Eu falei, Pois é, mas a criança tem menos preocupações do que um adulto. Ainda assim ela pode ser ansiosa? Se a gestação foi uma gestação extremamente problemática, a criança ela vai sofrer disso desde pequena. Desde pequena. Ou seja, porque ela está conectada, está ligada com a mãe, e se a mãe passou uma gestação extremamente assim, difícil, a tendência da criança ela já reproduzir isso desde pequena. A influência do meio mesmo, desde o ventre, Influencia né? desde o ventre, E exatamente. depois... E aí ela vai desenvolver isso. E aí se ela vai viver num ambiente que essa realidade é constante, a mãe é uma pessoa super ansiosa, inquieta, super, sabe, aquelas que fazem 50 coisas ao mesmo tempo e põe todo mundo em polvorosa, a criança vai ser afetada por isso, claro. E normalmente as mães, elas fazem 50 coisas ao mesmo tempo, né? Tá certo. Então a tendência é, às vezes, Tem alguns que influenciar, né? fazem o dobro. É verdade. E outra coisa também, né? A questão da promessa, né? Amanhã você vai ter isso, Ah, é verdade. amanhã eu vou te dar isso, e não vai. Isso. Vai criando Expectativa frustrada? expectativa frustrada. Isso faz a criança ficar ansiosa. Cria uma ansiedade. A Bíblia fala ela sobre espera. isso, né? Tem um texto bíblico que diz que a esperança que ela é tardia, ou Isso. seja, ela traz, o coração se abate. deixa eu só mostrar um negócio aqui na tela, para falar em criança, como é o Dia das Crianças, né? A gente está antecipando, tem uma mãe que mandou pra gente assim, ó, eu e a Laurinha de 6 meses estamos assistindo. Ela mandou, pastor Maurício, olha o que a Laurinha fez quando eu estava assistindo. Dá uma olhada aqui, posso mostrar pro Didi? Vem cá, Didi, dá uma olhada aqui, ó. Ai, Ela assistindo de tudo um pouco, dá uma olhada. Olha lá. que gracinha. Ela tá rindo pra gente, ó. Essa aí não tem a mínima ansiedade, viu? Não, essa não tem, não. Tranquila. Muito Ô, bom. pastores, Tá lá me assistindo maior? dela. Viu que ela tava rindo? Porque ela tava me vendo aqui. Ela colocou assim, ó, a Lúcia Renata, da Laurinha para o pastor Maurício, então foi pra mim. Poxa O que vida. o ciúme Pensei que agora? era eu. quem que é a maior vítima da ansiedade, o homem ou a mulher, hein? Pois é, boa pergunta essa aí. Mas eu não sei se o Guerra concorda comigo, mas eu tenho visto muito mais as mulheres. Com certeza. Eu também tenho o mesmo Sim, palpite. muito mais. É, as Elas mulheres. são mais emotivas, eu acho que por esse... São. A mulher tem esse lado emocional e esse Mais lado sensível, afetivo, né? muito mais... Aguçadíssimo. Claro, gente, a gente não está Independente. generalizando nada. Existem homens muito mais afetivos, até que muitas mulheres que a gente Mas conhece. o normal, Mas o né? normal é ser um pouco mais racional, né? Mais razão. Por isso é esse equilíbrio quando a mulher chega na vida de um homem, ele dá essa sustentação, esse lado mais humano, mas- né? sim. Então, talvez, a minha opinião também seria Não, que... mas é isso mesmo. A mulher, ela, né, pelo que a gente trabalha e tudo, a mulher é mais ansiosa. Ela somatiza mais. né? Somatiza. E ela tem mais dificuldade, às vezes, em digerir algumas coisas. Por exemplo, questões financeiras. Tá com problema financeiro e ansiedade. Entra a ansiedade nessa questão financeira. A gente, eu não sei, eu não consigo dormir direito, não. Eu fico preocupada. Já, no caso, o homem, ele tem mais... Não que ele não preocupe, mas ele consegue trabalhar melhor isso. É fato. As reações são diferentes, né? Sim. São distintas, né? Eu vejo que muitas vezes a minha esposa também, ela tinha, assim, hoje está bem menos, mas tinha vezes que ela não dormia. E ela ficava assim, como é que você deita e dorme? Pois é, eu estou dormindo por você. Já que você não está dormindo, eu durmo por você. Eu apago mesmo. Se você não dorme é pior no outro dia, porque aí você não consegue pensar como você vai resolver de verdade. Então, assim, se você tem dificuldade para dormir, mas o Leozão dorme por você. Nossa, não é boa. Se for isso, aí o que a gente tem que fazer? Orar. Vai orar, Isso, que aí Deus te dá tranquilidade, paz, aí você deita e Mas, dorme. Carol, até algo interessante que eu quero compartilhar aqui, porque eu acredito que vai abençoar muitas mulheres ou homens também que passam por isso. Teve um dia específico que eu estava muito ansiosa, eu não conseguia dormir direito. Daí eu deitei e comecei a fazer uma oração. Mas eu falei assim, eu rasguei meu coração, fui muito sincera com Deus. Senhor, eu não estou conseguindo nem orar.
Então eu vou ficar aqui conversando. Eu comecei a me abrir com Deus, falei tudo que eu estava sentindo. Eu falei, Senhor, me abraça nessa noite, eu quero sentir a sua paz, o teu amor. E eu fui sendo tomada por uma paz tão grande que há muito tempo eu não dormia daquela maneira que eu dormia naquela noite. Ou seja, não é espiritualizando tudo não, mas a gente sabe que é muito importante a parte espiritual. A gente anda sempre ansioso. O que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Lança sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você e de mim. Então a gente tem que aprender a lançar. E o ansioso tem dificuldade de fazer isso. Né? Tem muita dificuldade. Tem mais aí, pastor Guerra? Tem dificuldade até de orar, né? Eu falo assim, que o ansioso, ele E a dobra só um oração, joelho, né? Tem Ele com não ora pressa com pra dois, levantar, não. né? Ele dobra só um com pressa, já passa aí. Sabe que uma amiga minha, ela falou que Deus... Só dobra o joelho. Só Eu um tinha uma amiga joelho. que ela já fica orava fã. o tempo todo e ela compartilhou que Deus falou assim, até as suas orações são ansiosas. Descansa. Costuma. E aí Deus, ela, em todos os momentos, ela entrava no carro, oh Deus, aquelas orações ansiosas. Então a gente tem que vigiar Senhor, se nas até amanhã não orações. acontecer isso, eu vou fazer isso. Ou Não, seja, essas daí são você pior. coloca prazo Colocar pra prazo Deus. pra Deus, né? A Condicionais, meta, te dou uma meta, Senhor. A gente falou bastante sobre as causas e os efeitos. Daria pra gente, nesse finalzinho do programa, falar um pouco sobre como a gente tratar isso, pastor Guerra? Quais seriam as soluções? Eu citei aqui uma técnica muito, muito engraçada. Esse tempo, numa célula que eu disse que minha cunhada falou que o médico uma vez aceitou ela, que ela estava muito ansiosa, falou, olha, senta no banheiro, apaga a luz, fecha a porta, liga o chuveiro e sente a água descer pelo corpo, para você simplesmente curtir o momento. E falou que aquilo realmente trouxe benefícios muito legais para ela. Algumas técnicas assim desse tipo, até oração, coisas espirituais. Não, eu normalmente, eu peço a pessoa para meditar o Salmo 23. Eu falo, fecha os olhos, deita e entra no Salmo 23. Como se você estivesse lá, você ali, eu falo com a pessoa, imagina Jesus do seu lado aí, pegando a sua mão, caminhando por campos verdejantes e tal. Aí eu levo a pessoa a meditar isso, porque aí vai trazer uma tranquilidade, é uma das formas que a pessoa leva para ela sair. Agora, eu coloquei uma observação aqui, fala, o objetivo do aconselhamento não é eliminar toda a ansiedade, mas ajudar os aconselhados a tomarem consciência da fonte da ansiedade e depois aprenderem a enfrentá-la. Não ficar ao redor e nem entrincheirar-se diante dela, mas enfrentar. Porque muitas vezes a pessoa cai numa trincheira, não é? Fica ali, de antena, né? Não, ela tem que fazer o quê? Enfrentar a ansiedade, que aí ela vai conseguir resolver o problema dela. Você também dá um recado, né? Uma das questões importantes que, como nós mencionamos ontem, é a questão do livro de Salmos. Né? Então, a pessoa entrar para dentro do livro de Salmos, graças a Deus que a igreja, através do nosso pastor, orientou que a gente leia um salmo por dia. E isso é importante, porque os Salmos, ele retrata, ou seja, traz à luz os atributos de Deus. E ele coloca isso as é muito angústias importante. do salmista para fora também, né, pastor? Sim, Davi falando a alma, porque está abatido a minha alma, né? Ou seja, então, falando a respeito dos inimigos, que ele está sendo pressionado, que ele está sendo... Então, vá para os Salmos, né? Lance o seu coração e faça dos Salmos a sua canção. Ou seja, é o maior e mais lindo inário que nós temos disponível na Palavra de Deus, que são o livro de Salmos. Perfeito.